Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 19. O Festival de Primavera. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Foi sem dúvida o pior dia do ano para Lit. Ele foi obrigado a passar a tarde inteira longe de casa, cercado por estranhos e incapaz de qualquer privacidade ou espaço pessoal durante as festividades. Todas as famílias da vila se reuniram para o festival, esquecendo-se de todos os problemas e misérias da noite, já que tudo, desde a decoração até a comida e as bebidas, foram pagas pelo Conde Lark. Ele também participou de todo o evento, para manter fortes seus laços com a comunidade e preservar sua fama de um senhor justo, em vez de ser apenas um sujeito sem rosto que coletava impostos, tornando suas vidas ainda mais difíceis. O festival é composto em 3 partes. A manhã ainda seria usada como um dia normal de trabalho, para que comerciantes e vendedores ambulantes estrangeiros preparem suas barracas e organizem suas mercadorias. À noite, as famílias se reuniam e visitavam as barracas, em busca de bugigangas e joias para comprar com o dinheiro extra e adicioná-los ao dote das filhas. A comida consiste principalmente de aperitivos, como frutas e vegetais frescos, com espetinhos de diferentes tipos de carne e até comidas exóticas, trazidas pelo Conde Lark para a ocasião, como peixes de água salgada e frutos do mar. As únicas bebidas disponíveis seriam água e cerveja light. Após o pôr do sol, enormes brasões e tochas seriam acesas e colocadas por toda a vila, enquanto os trabalhadores do conde preparavam o palco para o evento principal do festival, a eleição da donzela da primavera. Todas as meninas de 15 a 10 anos podiam participar do concurso Donzela da Primavera, que era mais parecido com um baile de debutantes do que com um concurso de beleza. Era uma oportunidade para todas as jovens donzelas em idade de casar exibirem sua beleza e virtudes, na esperança de chamar a atenção do maior número possível de pretendentes. Os jurados do concurso Donzela da Primavera eram sempre os mesmos: o Conde Lark, o chefe da aldeia e Nana. Após a eleição, a comida de verdade seria servida, com muitos animais assados, sopas e frutas caramelizadas. Vinhos puros e aguados estariam disponíveis, elevando os ânimos para o final. A última parte consistia em um baile, incentivando os solteiros elegíveis a se aproximarem de uma ou mais donzelas que tenham chamado sua atenção. Cada parte afetou o humor de Lit de forma diferente. A primeira causou um cansaço extremo, um pouco menos pior pelo fato de que ele ainda tinha permissão para ficar sozinho. O segundo foi semelhante à tortura. Ele foi forçado a sentar nos ombros do pai, encarando por horas um bando de garotinhas para as quais ele não dava a mínima. O terceiro foi melhor, mas apenas porque foi muito curto. Depois de dançar um pouco, seus pais estavam cansados demais para permanecer por mais tempo, e finalmente o levariam de volta para casa. Nenhum dos filhos deles estava em idade de casar, então eles não tinham motivo para ficar. Pela primeira vez em sua nova vida, Lit tinha algum dinheiro no bolso para poder conferir os jogos de festa que ofereciam os melhores prêmios. Eles trapaceiam, eu trapaceio. Vamos jogar de forma justa e honesta. Usando magia espiritual, ele ganhou um lindo urso de pelúcia para Tista, vencendo um jogo de arremesso de argolas manipulado por argolas desequilibradas. De um jogo de tiro com besta, ele ganhou um pente de cabelo revestido de prata para Elisa. Tudo o que ele precisava fazer era usar 2 fios de magia espiritual, um para guiar o dardo até seu alvo, o segundo para forçá-lo a se desintegrar. Por último, mas não menos importante, uma fita de seda para sua mãe de um estande da Roda da Fortuna. Os vendedores ambulantes ficaram espantados, mas tentar intimidar uma criança local na frente de tantos moradores, sem mencionar o Conde Lark, não lhes renderia nada mais do que a surra de uma vida e uma proibição permanente de todos os eventos do condado de Lustria. Eles começaram a ficar de olho nele,
mas Lit não era ganancioso e foi embora depois de pegar os 3 prêmios. Na verdade, ele queria algo para Raj também, mas tudo o que tinham eram produtos femininos. Os vendedores ambulantes esperavam atrair os meninos para que desperdiçassem seu dinheiro, tentando impressionar as meninas com presentes caros que elas não poderiam comprar sem jogar. Após distribuir os presentes, Lit procurou por Nana. Ele queria bater um papo sobre magia com um especialista. Ele a encontrou sentada em um banco perto de sua casa. A primeira coisa que ele fez foi olhar para ela com a visão da vida. O fluxo de mana dela era muito maior que o de Lit, mas sua força vital era mais fraca que a de Tista. Nana era uma mulher de mais de 60 anos, mas parecia uma mulher da Terra de 80 anos. Suas costas eram tão curvadas que ela precisava de uma bengala para andar corretamente. Ela tinha olhos cinzentos penetrantes, um rosto cheio de rugas e um grande nariz aquilino. Nana sempre usava um chale sobre a cabeça, para evitar que seus longos cabelos grisalhos a incomodassem durante o trabalho. À primeira vista, ela parecia uma velha senhora discreta, mas quando você se aproximava, podia sentir a força bruta emanando de seu corpo. Deve ter tido uma vida difícil, comentou Solus. Olá, Nana. Como vai? Lit perguntou educadamente. Olá para você, pequeno diabinho. Você com certeza está crescendo rápido, não é? Assim como Elina havia notado no inverno, Tista e Lit estavam ficando mais altos e esbeltos do que seus colegas. O mesmo estava acontecendo com Elisa também, depois que ela recebeu o tratamento de Lit. Lit já tinha mais de 1,1 metros de altura e ombros largos, como se jogasse polo aquático. Lit assentiu. Sim, eu concordo. Posso te fazer uma pergunta? Contanto que não seja sobre minha idade, fique à vontade. Nana riu. Nana, você é uma maga forte. Nana ficou surpresa, a pergunta não era muito infantil. Sim, eu sou. Quando eu ainda era uma jovem garota, eu até ganhei uma bolsa de estudos para a prestigiosa Academia Grifo Relâmpago, e consegui me formar sem nenhum problema. Nana se endireitou orgulhosamente, lembrando de seus anos de glória. Então como você acabou se tornando uma curandeira em Lutia? Que grosso da sua parte, Lit. Solus o repreendeu. Crianças podem ser rudes. É um dos poucos privilégios delas. O humor de Nana ficou sombrio. Veja, Lit, neste mundo existem plebeus, nobres e magos. Um mago forte tem um status igual ao dos nobres, dependendo do seu poder mágico. Naquela época eu era muito forte, mas não uma gênia. Infelizmente, eu também era estúpida e ingênua, então fiz algumas escolhas muito ruins e acabei sozinha, sem ninguém me apoiando. Eu tinha apenas 2 opções restantes. Ou me submeter a um nobre poderoso ou viver livre com o status de uma curandeira. Adivinha o que eu escolhi? Lit também ficou deprimido. A ideia de perder tudo depois de trabalhar tanto fazia seu futuro parecer ainda mais assustador. Pronto, garoto. Nana se animou. Não vamos estragar o clima, vamos aproveitar o festival. Depois de deixar Nana sozinha, Lit pensou nas palavras dela sobre seu crescimento e parou em frente a um espelho, observando seu reflexo. Ele só conseguiu suspirar em resignação. Não importa quantas impurezas eu expulse, eu consegui falhar até na loteria de genética. Eu puxei muito do meu pai e tão pouco da minha mãe. Quando olho para mim mesmo enquanto estou pensando, em vez de legal, eu sou como um tipo de garoto psicopata que fugiu do reformatório. Se eu sorrir, agora que perdi tantos dentes, nem sou bonitinho. Mesmo todo arrumado, eu mal poderia me passar por um moleque de rua de um dos romances de Dickens. Solus tentou animá-lo, mas sem sucesso. Mais tarde naquela noite,
O conde Lark apresentou aos anciãos da aldeia seu convidado de honra. Chefe Urok, sábia Nana, permitam-me apresentar a vocês o jovem Riker Tran, filho do meu querido amigo, Baronete Lockhart Tran. Este jovem rapaz é um mágico realmente talentoso, que no futuro trará glória ao nosso condado. O conde Lark era um entusiasta da mágica, sempre tentando patrocinar jovens promissores de sua terra. Prazer em conhecê-lo, meu jovem. O chefe da aldeia o saudou com uma reverência educada, esperando que o outro lhe oferecesse a mão ou pelo menos retribuísse a reverência. Riker continuou olhando ao redor, com os olhos cheios de desprezo. O prazer é meu. Ele respondeu com um tom frio. Riker, onde estão suas maneiras? O conde Lark o repreendeu suavemente. A sábia Nana era uma maga poderosa e renomada em sua juventude. Sinta-se à vontade para pedir conselhos a ela. Sua experiência pode ser inestimável para superar qualquer dificuldade que você possa encontrar durante seus estudos. Não tenho dúvidas sobre isso, meu senhor. Riker fez uma reverência dessa vez, mas para o conde Lark. Nana tinha visto nobres o suficiente em sua vida para reconhecer o tipo. Um jovem mestre alto e poderoso, mimado o suficiente para acreditar que apenas nobres poderiam alcançar a grandeza. O povo da aldeia estava tendo dificuldade em tolerar tanto desrespeito aos mais velhos, mas, pelo bem do conde, eles se limitaram a sussurros raivosos. Oh, oh, oh! Você ganhou outro corajoso, querido Lark. Nana riu sem qualquer entusiasmo. Riker estremeceu com tamanha falta de respeito, a velhota chamando o conde pelo primeiro nome sem honoríficos. Mas ele sabia que Lark era um otário por mágicos, e a julgar pela atitude dela, ele havia concedido a ela o direito de fazer isso. Ele tem todo o direito de estar orgulhoso, querida Nana. Ano que vem ele fará 12 anos e se candidatará a uma bolsa de estudos da Academia Grifo Relâmpago, e com um pouco de sorte ele se matriculará, como você fez antigamente. Riker não conseguiu reprimir seu espanto e franziu as sobrancelhas para Nana. Pelos deuses, como uma plebeia dessas conseguiu entrar na academia, pensou. Ela deve ter trapaceado para entrar, sem dúvida. Sério, respondeu Nana com entusiasmo exagerado. Por que você não pede para ele nos mostrar do que é capaz? O conde Lark aceitou de bom grado e, a seu pedido, logo foi erguido um toco de 1 metro de altura com uma cabeça de alface no topo. Riker tinha que ficar a pelo menos 10 metros, 11 jardas, de distância e derrubá-lo. Era um exercício muito básico para qualquer um que quisesse se tornar um mágico, frequentemente usado para se livrar rapidamente de candidatos indignos. Somente aqueles com talento real para magia eram capazes de usar magia doméstica em tal alcance. Para pessoas normais, a magia tinha um alcance de 1 ou 2 metros. Para aprender algo além da magia doméstica, era preciso se matricular em uma academia de magia ou comprar livros muito caros. Jovem, faça o seu melhor. A voz do conde Lark estava cheia de entusiasmo. Riker tinha feito esse exercício inúmeras vezes, mas sempre sozinho. Desta vez, ele estava cercado por plebeus, claramente esperando vê-lo falhar e ter a chance de ridicularizá-lo. Pior ainda, o conde Lark estava colocando muita pressão nele. Aos olhos de Riker, este não era um teste simples, mas uma questão de vida ou morte. Sentindo inúmeros olhares sobre ele, ele perdeu a concentração enquanto fazia os sinais de mão e gaguejou a palavra mágica. Infiro. Ele produziu uma grande bola de fogo castanha, que quase errou a alface. No entanto, com um pequeno estrondo, a cabeça de alface foi derrubada. Ninguém aplaudiu, exceto o conde Lark. Mais de um, é só isso, podia ser ouvido no meio da multidão. Nana caminhou lentamente até o vegetal e o trouxe de volta para que o conde o examinasse. Ele errou alguns sinais de mão importantes, gaguejou a palavra mágica e errou completamente a alface.
Ela só foi derrubada por causa da explosão. Nana comentou friamente. Eu não manteria minhas esperanças, Lark. Quando eu tinha a idade dele, eu era capaz de realmente atingir meu alvo sem fazer sinais nem usar palavras mágicas. Eles me admitiram apenas por causa da minha perfeita magia silenciosa. Os olhos cinzentos de Nana estavam encarando Riquir com desprezo. Bem, ele ainda é jovem, é por isso que o trouxe até você. Ele tem mais um ano inteiro para se preparar para o exame. Ainda há tempo para consertar os pequenos erros. Eu esperava que você pudesse orientá-lo. Eu ficaria feliz, eu realmente ficaria. Mas entre os aldeões e meu discípulo, eu já estou com as mãos ocupadas. Estou velha demais para cuidar de 2 jovens, e meu aprendiz tem precedência. Como você sabe, a palavra de um mago é seu vínculo. Você tem um aprendiz? O Conde Lark ficou chocado por ninguém o ter informado sobre um assunto tão crítico. Sim. Ela assentiu, sorrindo para o rosto de Riquir. Ele aprendeu a ler e a escrever aos 3 anos de idade. Nessa época, já havia aprendido a fazer mágica sozinho. Maravilhoso! A excitação do Conde Lark foi um tapa na cara de Riquir. Sim, ele também é meu discípulo. Célia deu um passo à frente, colocando lenha na fogueira. Ela e Nana educadamente se detestavam, mas entre ela e um pirralho arrogante e detestável, ela sempre escolheria o diabo que conhecia. Ele caça nas florestas de Traun desde os 4 anos de idade. Mesmo que ele só consiga caçar pisca-piscas e animais pequenos, ele nunca perderia um alvo em movimento, muito menos uma alface parada. Ela então sussurrou no ouvido do conde. Ele é, na verdade, o você sabe quem que forneceu o você sabe o que. Fantástico! Excelente! Quando posso conhecê-lo? Seu monóculo saltou da órbita ocular de felicidade. Riquir estava prestes a explodir de raiva. Ele não consegue ver que eles estão apenas o guiando pelo nariz? Como alguém com um status social tão alto como o conde pode confiar em uma palavra sequer desses plebeus? Mentir e trapacear está na natureza deles. Eles são apenas lixo, tentando nos rebaixar ao nível deles para se sentirem melhor sobre suas vidas patéticas. Se aquela velhota é uma mágica, então eu sou o príncipe coroado. Por que eu tenho que suportar todas as bobagens dela? E como é que até mesmo uma caçadora fedorenta pode falar livremente com um conde? Esta noite não poderia ficar pior. Como diabos eu consegui deixar meu pai me convencer a vir para esta pocilga? Aqui está ele! Broman gritou triunfantemente, arrastando Lit pelo braço com força. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Lit estava com sua família, mordiscando uma maçã caramelizada, quando Broma apareceu do nada, balbuciando sobre a honra da vila ou algo assim. Havia muitos olhares nele, e a intuição de Lit lhe dizia que algo estava errado, então ele decidiu manter segredo. Conde Lark, é uma honra conhecê-lo. Não era preciso ser um gênio para entender que o varapau enfeitado com o monóculo tinha que ser o senhor da terra. Lit o cumprimentou colocando o punho em concha, fazendo uma reverência profunda. Ele então procedeu cumprimentando o chefe da aldeia, Nana e Célia, fazendo sua reverência profunda de acordo com o respeito que eles mereciam. Por fim, ele se virou para o garoto de aparência doente parado ao lado do conde. Ele devia ter uns 10 anos, 1,4 metros, 4,8 de altura. Ele estava vestindo uma camisa branca de seda sobre calças de couro de alta qualidade. Seu rosto estava todo vermelho e suado, como se ele tivesse corrido para salvar sua vida ou sido mordido por uma cobra venenosa. A situação não fazia sentido para Lit, mas como ninguém parecia preocupado com a saúde do garoto, Lit fez o que deveria fazer. Saudações, honrado convidado. Espero que você aproveite sua visita à nossa vila. Lit colocou o punho em concha novamente, fazendo apenas uma pequena reverência.
Ele não tinha ideia de quem era aquele garoto, e Riquer não conseguiu encontrar forças para se apresentar sozinho. O conde parecia ter esquecido completamente de sua existência. Oh, oh, oh! Nana riu. Viu, Lard? Boas maneiras. Isso é algo que falta a muitos jovens hoje em dia. Lit continuou olhando ao redor, esperando que alguém explicasse o que estava acontecendo. Posso ajudar? Ele perguntou. Riquer mais uma vez precisou de toda a sua força de vontade para não ter um ataque de raiva. Este é o prodígio deles? Um vagabundo desdentado? Eu deveria pedir ao conde para chicoteá-los todos até a morte por suas mentiras descaradas. Simplesmente ultrajante. Sim, Lit. Célia interveio novamente. O conde Lark ama a magia em todos os seus tipos e formas, e eu estava contando a ele sobre como você mata os pisca-piscas sem estragar nenhuma pena. Você se importaria em mostrar a ele? Ela pegou um pedaço de madeira e o ergueu para que o conde e todos os outros vissem. Lit suspirou de alívio. Todo esse alvoroço por causa de magia doméstica? Eles quase me deram um ataque cardíaco. Se é só para entreter alguns nobres entediados, por que não? Se a vila prosperar, minha família também prosperará. Breza. Depois de girar 2 vezes o dedo médio e o médio, um pequeno vórtice envolveu o bastão. Externamente, era como aqueles que toda dona de casa usava diariamente para limpar suas casas, mas olhando de perto, dava para notar que eram na verdade 2 vórtices diferentes, um girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Dessa forma, o feitiço aplicou uma enorme tensão no bastão no ponto onde os 2 vórtices se conectaram, fazendo com que ele se quebrasse quase instantaneamente. Lit inventou isso depois que Célia começou a incomodá-lo demais sobre como ele matava os pisca-piscas. Ele não podia mostrar a magia espiritual para ela, então ele inventou esse truque. Riquer queria rebater dizendo que Lit estava a apenas 1 metro, 1,1 jardas, de distância do bastão, mas até ele sabia o quão difícil era usar 2 magias diferentes ao mesmo tempo. Ele também sabia que tal objeção seria recebida pela velhota solicitando que ele fizesse o mesmo. E ele não tinha ideia de como fazer. Nana acenou com a mão, e o morador colocou outra cabeça de alface no toco. Lit, seja gentil e acabe com isso, por favor. Lit estava ficando cada vez mais confuso. O conde agora tinha estrelas nos olhos, olhando para ele como se alguma besta mítica tivesse descido dos céus, enquanto o nobre garoto estava pálido como um fantasma. O que diabos está acontecendo aqui? Por que o conde está tão envolvido em magia comum? E por que ninguém se importa com aquele pobre garoto? O que quer que ele tenha está piorando. Lit deu de ombros antes de levantar o dedo médio e dizer, Jorum. Um dardo de gelo atingiu a alface bem no centro, fazendo-a rolar por alguns metros. Sem usar sinais de mão. O conde engasgou, sua voz tão fraca que Lit não conseguiu ouvi-lo. Uma última coisa, caro Lit. Se você conseguir fazer a vontade dessa pobre velha senhora, eu vou tratar você e toda a sua família de graça até você começar seu aprendizado. Você está disposto a me dar uma última chance? Lit não precisava pensar antes de aceitar. Apesar de seus melhores esforços, Tista ainda precisava de cuidados constantes. De tempos em tempos, eles ainda tinham que procurar a ajuda de Nana e não era barato. Nana sorriu, cheia de confiança suficiente para ambos. Broman, jogue uma dessas o mais alto que puder. Broman lançou uma cabeça de alface com toda a força que tinha, enviando-a a cerca de 3 metros, 10 de altura. Quando atingiu seu pico, Nana fez um gesto simples, cortando o ar horizontalmente com sua mão e dedos estendidos, conjurando 10 dardos de gelo. 5 atingiram seu lado esquerdo, 5 o lado direito. Quando a cabeça de alface começou a cair, Nana cortou o ar novamente,
dessa vez verticalmente, dividindo-o uniformemente em 4 partes. Então ela simplesmente abriu a palma da mão em direção ao céu, conjurando 4 pequenos vórtices que derrubaram os 4 pedaços lentamente. Droga! Não só o fluxo de mana de Nana ainda é superior ao meu, mas seu nível de habilidade está acima e além das minhas expectativas. Eu provavelmente conseguiria o mesmo resultado, mas precisaria das 2 mãos e algo mais do que apenas um aceno casual de mão. Agora entendo por que todos na vila pensam tão alto sobre ela. Ela provavelmente é a razão pela qual a vila de Lutia é tão pacífica. Se ela pode fazer tanto com uma simples magia doméstica, não consigo imaginar o que ela pode fazer com um feitiço de verdade. Lich pensou. Agora é sua vez, Broman. Outra cabeça de alface, com toda a força que tinha. Lich sabia que não era uma competição, que ele não deveria ter um desempenho tão bom quanto Nana. Até que Lich pudesse ter uma ideia clara de quanto talento era considerado bom, quanto deveria ser considerado um gênio e quanto deveria ser rotulado como quem é aquele monstro, ele tinha que ficar seguro. Quando o tiro atingiu seu pico, Lich fez sinais de mãos com ambas as mãos gritando Jorum, conjurando 4 dardos de gelo, 2 de cada lado. Quando a alface começou a cair, ele usou breza para cortá-la desigualmente ao meio, usando-a novamente para invocar 2 vórtices para derrubar os pedaços. Mais uma vez, eles estavam girando em direções opostas, o fenômeno destacado pela alface girando lentamente. 1 centavo, 1 real. Eles já sabem que eu consigo, se eu tenho que entreter o conde, pelo menos faça isso com um pouco de estilo. A multidão explodiu em aplausos, logo acompanhada pelo extasiado Condilar, que ainda não conseguia acreditar no que via. Nana mandou Lich para a casa dos pais, assegurando-lhe que cumpriria sua parte do acordo, antes de falar novamente com Rickertran. E é assim, meu jovem, que se é o verdadeiro talento para a magia. Ricker não conseguia ouvi-la, pensou. Quando Nana mostrou sua habilidade, ele desmaiou em pé. Sua mente não conseguia aceitar que todas as certezas com as quais ele cresceu provaram ser nada mais que mentiras convenientes.